Claro, é muito difícil e doloroso perder o que você vem construindo há décadas. Infelizmente, isso acontece, e você precisa encontrar forças para se levantar novamente, mesmo depois de uma queda grave. Meu choque foi a traição da minha esposa, que riscou todo o meu passado, futuro e, mais importante, o presente. Mas eu encontrei forças. Jack Abert morava no andar de cima, no apartamento 2B. Era um quarto de 16x16, o que era grande o suficiente para suas necessidades. O carpete bege medindo 12x16 percorria o comprimento do cômodo, mas parava a 4 pés da pequena cozinha. O proprietário havia instalado um piso de linóleo bem bonito na cozinha, que se estendia até o pequeno banheiro. Jack havia colocado um tapete de banho simples no pequeno banheiro, e ele cobria quase todo o espaço do chão, mas isso era bom o suficiente para ele. Ele não precisava nem queria muito. Jack Abert certamente não precisava da casa de 3.200 pés quadrados que sua esposa insistiu em comprar. A princípio, ele se opôs. Eram só ele, ela e a filha de 16 anos. Eles simplesmente não precisavam de tanto espaço. Especialmente porque Deidre certamente se mudaria em apenas 2 anos. A garota não falava de nada além de ir para Florida State desde que viu uma fotografia do campus da faculdade. Mas, como sempre, Jack cedeu e deu a entrada de 25% de $52.500. 2 anos depois que Deidre se mudou, Jacqueline disse as falas de sempre: "Nós nos distanciamos. Não é você, sou eu, e isso vai nos ajudar a nos reconectar." Ele se perguntou como uma mulher de 47 anos tendo um caso com um homem de 31 anos supostamente os ajudaria a se reconectar. Mas, para a surpresa de Jacqueline, Jack não cedeu dessa vez. Ele não cedeu. "Você vai acabar sem nada", ela gritou. Seu rosto normalmente bonito se contorceu em um rosnado feio quando ele disse que estava se mudando. "Tudo bem. Pelo menos eu não vou acabar com uma velha vagabunda enrugada", ele respondeu, terminando de arrumar sua mala. A Miller's Electronics vendeu-lhe o equipamento. Escondê-los em sua grande casa era fácil. Jacqueline era negligente em sua limpeza e desatenta aos arredores. Ele descobriu que o amante de Jacqueline era professor na Baylor Lake High School. Foi assim que eles se conheceram. Brian ensinava inglês, e Jacqueline era bibliotecária. Jacqueline e Brian pensaram que Jack simplesmente seguiria com o plano deles. Eles teriam sua aventura. Então Brian voltaria para sua esposa e Jacqueline para seu marido. Mas Jack Abert não se tornou o contador-chefe da Street Elizabeth Public Utilities por ser descuidado. Ele chegou a essa posição por ser cuidadoso e meticuloso. Como haviam planejado, Brian e Jacqueline foram ao Sweet Peas para o jantar de peixe-gato frito daquela noite. Quando chegaram, viram os pais de Brian sentados à mesa. Brian envergonhado apresentou Jacqueline como uma colega de trabalho. "Então, onde está Michelle?", perguntou a mãe de Brian incisivamente. Ela está em casa com as meninas", Brian gaguejou. "Sim, ela nos contou", seu pai interrompeu. "Disse que você teve algum tipo de conferência de pais e professores ou algo assim na escola hoje à noite." Sim, nós temos, mas houve uma pequena pausa, então decidimos comer alguma coisa", Brian gaguejou. Ambos os pais de Brian responderam, claramente não convencidos por sua desculpa esfarrapada. Depois de um jantar estranho, o casal não tão romântico foi ao salão do Foxtrot para dançar um pouco. Jacqueline amava dançar, mas Jack não era fã, tendo 2 pés esquerdos. No Foxtrot, eles encontraram a mãe e o padrasto de Jacqueline, que estavam dançando. "Sim, querida, seu marido deu algumas centenas de dólares para Roger aqui para me levar para dançar e beber", sua mãe riu. Então ela olhou para Brian e levantou uma sobrancelha. "Mas, o que você está fazendo aqui?", ela perguntou à filha. "Bem, você sabe, Jack não gosta muito de dançar, então, Jacqueline gaguejou. "Vamos, Monique, eles estão tocando nossa música", Roger insistiu. "Essa não é nossa música, sua velha idiota", Monique riu, mas se deixou arrastar de volta para a pista de dança.
Mas Jaqueline estava determinada a seguir em frente com sua aventura, mesmo que não fosse por outra razão, para mostrar ao seu marido chato que ele não iria arruinar sua noite. Isso estava bom para Brian. A dança e o jantar tinham sido apenas um meio para um fim para ele. Uau, casa legal, Brian assobiou enquanto parava na casa de South Shore Baylor Lake. Obrigada, Jaqueline disse timidamente. Eles entraram na casa com Brian dando um aperto generoso no traseiro flácido de Jaqueline. Olá, Brian, Michelle cumprimentou do sofá da sala de estar. O quê? O que você está fazendo aqui? Brian quase gritou. Ah, pensei em mostrar a sua esposa e filhas onde você estaria morando, Jack Ebert disse, entrando na sala com uma caixa de coisas. Oi, Jaqueline, só passei para pegar mais algumas coisas minhas. Eu te disse, sim, Michelle disse, sua voz um sussurro bem controlado. Eu te disse depois de Stacy, eu te disse que era isso. A mulher grávida levantou-se do sofá muito macio, caminhou até Brian e deu um tapa forte no rosto dele. Bem, parece que vocês têm muito o que conversar, então vou indo agora. Jack sorriu. As meninas realmente amam a piscina. Seu filho da puta, Jaqueline rosnou para um Jack sorridente. Uhul. A propósito, vocês devem $12 ao Danny por tomar conta de Meali e Mandy hoje à noite, Jack disse, apontando para a garota vizinha que estava brincando na piscina com as duas meninas. Então ele saiu de casa. Eles tinham quase $84.000 em patrimônio líquido na casa. Jaqueline gritou, chorou e implorou perdão a Jack. Ela não queria perder a casa ou os quase $17.000 imóveis que havia acumulado. Seu Mercedes-Benz novinho ainda tinha mais 3 anos de pagamentos restantes. Jaqueline implorou e chorou para que Jack a perdoasse, sabendo que não poderia pagar o carro com seu salário. Ela quase desmaiou quando Parker Johnson, seu advogado, repassou a notícia. Jaqueline seria responsável por metade das mensalidades e despesas de subsistência de Deidre enquanto a criança estivesse na faculdade. Ela também achou muito difícil sobreviver com o salário de bibliotecária de escola pública. Ah, não, querida, Monique deu uma risadinha tensa quando Jaqueline abordou com a ideia de morar com os pais. Mas é só até o poder, Jaqueline choramingou. Querida, é um apartamento de 2 quartos, disse Roger. Sou muito grata que seu pai não esteja vivo para ver isso, acrescentou Monique, fixando a filha com sua sobrancelha levantada de costume. Lembre-se, perguntou Monique, quando você trouxe aquele garoto Jack Ebert para casa e seu pai a alertou sobre ele ser enganador, ele ficaria surpreso ao ver o quão enganado ele estava. O mais velho deles, John Jr., ligou para o pai. Pai, a mãe está perguntando se ela pode ficar aqui, JJ disse. Filho, se você tem espaço, então certamente deixe ela ficar, Jack respondeu. Bem, é só que... Estou preocupado com possíveis problemas, confessou JJ. Filho, aquela mulher trocou suas fraldas, cuidou de você, te alimentou todos esses anos. Se você tiver espaço, ofereça a ela, Jack aconselhou. Te amo, pai, disse JJ. Michelle Melanson cumpriu sua promessa. Ela não perdoou Brian por sua tentativa de aventura. Brian descobriu que viver com metade do salário não era viável, então ele acabou voltando a morar com os pais. No entanto, pelo menos esse arranjo de moradia permitiu que os pais de Brian tivessem bastante tempo com Amélia e Amanda, suas 2 netas. E quando Michelle deu à luz Belry Melanson, que recebeu o nome do pai, eles também puderam passar um tempo com ele. Belry? Pensei que íamos dar meu nome a ele, Brian reclamou. Íamos, Michelle objetou. Mas sua pequena ferramenta garantiu que não houvesse mais nós. No início, Jack considerou o apartamento como uma solução temporária. Mas, com o tempo, ele apreciou a falta de trabalho no quintal, jardinagem ou manutenção da piscina. Ele encontrou satisfação em não ter que trocar o papel de parede, pintar os cômodos ou substituir o carpete antigo. Jack descobriu que gostava da simplicidade de não limpar a garagem, o sótão ou o galpão de ferramentas. No armário de seu apartamento, havia 12 ternos, 12 camisas e 24 gravatas, além de 3 pares de sapatos, um casaco e uma jaqueta.
Jeans, roupas íntimas, meias e camisas são convenientemente colocadas em pequenas gavetas. Seus móveis eram minimalistas. Sua cadeira reclinável favorita, 2 estantes de livros, uma mesa pequena, 2 cadeiras de jantar e uma cama grande. Ele nem tinha TV. Embora tenha considerado brevemente usar os serviços de Deidre, ele não conseguia pensar em um único programa que quisesse assistir. Jack Abibard era um torcedor apaixonado do Saints, mas no Rez Sports Bar havia uma TV LCD de 61 polegadas, cervejas geladas, asas de frango incrivelmente picantes, nachos com jalapeno e mais cervejas geladas. Se houvesse um programa de TV imperdível, ele poderia transmiti-lo em seu laptop. Ele descobriu um interesse recém-descoberto em cozinhar. Jaqueline frequentemente reclamava da bagunça dele na cozinha, mas aqui ele tinha que escolher entre cozinhar refeições congeladas no micro-ondas infinitamente ou dominar a arte de cozinhar. Então, ele decidiu aprender. Uma noite, enquanto dirigia para casa, Jack, armado com uma nova receita de frango enegrecido de um colega de trabalho, notou um prédio colorido. Apesar de ter passado por ele inúmeras vezes antes, algo fez olhar naquele momento, uma decisão que ele não conseguia explicar direito. As cortinas estavam abertas, revelando uma janela de vidro da escola de dança de Kizzy. Através dele, ele observou 7 casais girando e deslizando. O som de uma buzina de carro o tirou de seu devaneio, e Jack manobrou para o estacionamento do prédio. Permanecendo em seu carro, ele observou a cena. Uma jovem atraente, com um rosto adornado com um sorriso beatífico, demonstrou movimentos básicos para os casais antes de sinalizar para que começassem de novo. Embora incapaz de ouvir a música, a mente de Jack estava cheia dos movimentos fluidos dos dançarinos, criando uma melodia interna. Quando a aula terminou, alguns casais permaneceram conversando enquanto outros partiram para o crepúsculo, indo para seus carros. Motivado por uma resolução repentina, Jack saiu do veículo. Oi, posso ajudar? Perguntou o jovem instrutor de dança, afastando-se de um casal mais velho. Sim, Vocês dão aulas individuais? Eu não faço parte de um casal. Mas o que eu vi lá era tão lindo, Jack gaguejou, de repente incerto de seu propósito. O sorriso de Kizzy se alargou enquanto ela gentilmente pegava as mãos nervosas de Jack nas suas próprias mãos quentes. Hoje é seu dia de sorte, garoto, ela afirmou. Tudo bem, Jack respondeu, sua sorte não parecendo exatamente aparente. Vamos lá, vamos ver o que podemos fazer, Kizzy insistiu, guiando-o até o balcão. Ele consentiu em se inscrever no programa de 12 semanas dela e concordou em aparecer naquela quarta-feira à noite. Às 6 horas, vou apresentá-lo ao seu parceiro de dança, Kizzy disse, entregando-lhe o recibo. Bem, parece que a sorte está do meu lado hoje, Jack sorriu. Mesmo enquanto preparava o jantar, Jack se viu cantarolando as músicas que havia imaginado enquanto observava aqueles casais dançando diante de seus olhos. Jack tinha cruzado o caminho de Jaqueline Adams na Cabrini High School. Ela e sua família tinham se mudado recentemente de Stepping Stone, Louisiana, para que seu pai pudesse trabalhar na Bagot Matrix Factory. Ela era bonita, mas não se destacava particularmente entre as outras beldades da Cabrini High School. Jack Ebert, por outro lado, estava longe de se destacar entre a elite da Cabrini High School. Ele não era notavelmente bonito, rico ou atlético. Ele não tinha um carro chique, não possuía uma alma poética ou sabia dançar. Mas ele era inteligente. Após um período de negligência dos círculos de elite da Cabrini High School, Jaqueline Adams ficou muito feliz quando Jack Ebert discretamente a convidou para o Jade Garden para uma refeição chinesa. Apesar da veemente denúncia de seu pai sobre Jack Ebert como enganador e indigno de confiança, Jaqueline começou a vê-lo de uma forma mais favorável. Quando Cabrini sediou seu baile de outono, Jaqueline antecipou que Jack a convidaria. Conforme o evento se aproximava, ela tomou a iniciativa e perguntou sobre seus planos. Eu não sou muito de dançar, ele confessou a ela. Consequentemente, ela compareceu com Joe Manzella e, inesperadamente, Jaqueline e Joe se tornaram um casal. Embora Jack sentisse uma pontada de decepção e rejeição, ele entendeu a praticidade da situação deles. Aos 18 anos, eles eram livres para namorar qualquer um. Em poucos meses,
ele iria para a University of Southeastern Louisiana em Lafayette, enquanto Jacqueline iria para onde quisesse, provavelmente nunca mais se cruzando. No entanto, o sorriso presunçoso de Joe irritou Jack. Ei, Herbert, como vai? Joe provocou. Ah, muito bem, Manzella. E como está a Gina? Jack retrucou, aludindo à promíscua irmã mais velha de Joe. Apesar da destreza física de Joe, a sagacidade de Jack prevaleceu. Joe balançou em Jack, que habilmente se esquivou, fazendo com que Joe machucasse a mão na parede de concreto. Ai, isso deve doer, Jack riu enquanto Joe inspecionava sua mão inchada em consternação. Jacqueline tentou incitar ciúmes em Jack saindo com outros garotos, mas finalmente admitiu a derrota e voltou para ele. Ela pulou o baile de inverno e o baile de primavera, já que Jack não sabia dançar. 29 anos depois, no apartamento 2B, Jack ansiosamente esperava aprender a dançar. Na quarta-feira, Jack calçou seus sapatos bordô junto com seu terno marrom médio, camisa azul claro e gravata bordô. Esses sapatos bordô eram seu par mais confortável. Parece quarta-feira, comentou Gil, uma das assistentes administrativas de recursos humanos, enquanto Jack passava por seu cubículo. É quarta-feira, Jack respondeu. Não, quarta-feira é o dia azul marinho, a jovem mulher provocou, apontando para seu traje habitual. Você usaria sua gravata azul e cinza ou sua gravata azul com os pontos amarelos? Não mais, Jack sorriu. Estamos misturando um pouco. Esse é um terno novo? Perguntou Rhonda, outra contadora. Não, é o terno de sexta-feira dele, interrompeu Bill, um dos homens da T. Rhonda fez uma pausa, dando a Jack um olhar curioso antes de retornar à tela do computador. Não, Bill, olha aqui, está travado. Não consigo passar para a próxima página. Enquanto a escolha do traje de Jack causou um pequeno burburinho no escritório, sua saída 20 minutos mais cedo quase provocou pânico. Ele dirigiu até o Tom Spo Boys, um restaurante pitoresco adjacente ao estúdio de dança, e quase pediu seu sanduíche de presunto e queijo com molho de azeitona de sempre. Não, sabe de uma coisa? Mude isso. Vou querer um camarão grande com molho picante da mesa e uma Coca-Cola, Jack decidiu. Ele saboreou sua refeição, olhou para o relógio e então seguiu para a porta ao lado. Chupando nervosamente uma bala de menta, ele se posicionou longe dos outros clientes, todos casais. Ei, você conseguiu! Kiss exclamou ao ver Jack. Gostaria que você conhecesse Michelle Melancon, sua parceira de dança. A última vez que Jack a viu, Michelle Melancon estava grávida de quase 8 meses. Ele se lembrava dela como uma jovem bonita e rechonchuda com 2 filhas adoráveis, seu rosto manchado de lágrimas e então corado de raiva. Michelle Melancon tinha 4 pés e 11 polegadas, provavelmente pesando cerca de 170 libras. Seu rosto redondo apresentava uma pequena boca em forma de botão, um nariz pequeno e grandes olhos castanhos. Seu vibrante cabelo laranja cenoura era bem cacheado e mantido relativamente curto. Seu busto era mais do que amplo. Sua barriga ainda retinha um pouco do peso pós-parto. Seus quadris e nádegas eram curvilíneos. Envoltas em desapertados, suas coxas pareciam grossas e bem torneadas. Cada aspecto de Michelle Melancon exalava redondeza. Ei, Bubbles! Jack a cumprimentou sem pensar 2 vezes. Ela começou a rir. Por que você me chama assim? Ela riu. Não tenho certeza, ele confessou, sentindo um leve rubor quando eles se tornaram o foco da atenção dos outros casais. Simplesmente me veio à cabeça. Ele soube que os pais dela a matricularam em 12 semanas de aulas de dança como uma forma de tirá-la de casa por algumas horas. Mas quando Michelle chegou para sua primeira aula, Kizzy teve que admitir que faltavam parceiros homens para ela. Michelle não se importou. Ela sentou e observou a classe, admirando seus movimentos. Então Kizzy me mandou uma mensagem e me disse para vir aqui nesta quarta-feira, Michelle borbulhou. No final da primeira aula, Jack estava encharcado de suor. No meio do caminho, ele teve que tirar o casaco. Michelle então levantou a mão, sua mão pequena afrouxando a gravata dele e desabotoando o botão de cima da camisa dele sem pensar muito.
Pronto, isso não é melhor? Ela perguntou enquanto eles se moviam para outro passo. Relaxa, Jack, deixa a música tomar conta, Kizzy encorajou. Quando a aula terminou, Michelle agarrou sua mão. Você vai voltar na semana que vem, não vai? Eu me diverti muito, ela exclamou. Você gostou? Dançar com um velho? Ele provocou, agarrando seu paletó. Você não é velho, ela insistiu. O dobro da sua idade, ele apontou. Sim, mas ainda assim, ela rebateu. Eu estarei aqui, ele garantiu a ela. Enquanto dançavam, Jack tentou manter contato visual com os grandes olhos castanhos de Michelle. Ocasionalmente, porém, seu olhar se desviava para seu amplo peito antes que ele rapidamente o redirecionasse de volta para seus olhos, corando quando ela sorriu calorosamente para ele. Quando ela saiu do prédio, ele observou seu amplo traseiro em seus jeans bem ajustados. Michelle pareceu sentir seu olhar e se virou para a porta, dando-lhe um largo sorriso. Você se divertiu? Kizzy perguntou. Sabe de uma coisa? Eu realmente gostei. Mesmo não sendo muito bom nisso, eu realmente me diverti, Jack confessou. Primeiro, você não é ruim nisso. Você é apenas uma iniciante, outra mulher entrou na conversa. E, em segundo lugar, dançar é diversão, acrescentou seu parceiro. Concentre-se em se divertir, e a habilidade virá. Não poderia concordar mais, Kizzy concordou. Na manhã seguinte, Jack hesitou entre seu terno de quinta-feira e seu terno de quarta-feira do armário. Agora estou completamente virado, Gil provocou enquanto andava pelo corredor. Ele simplesmente sorriu. Seu telefone vibrou e ele percebeu que era JJ, então ele atendeu. Pai, você, escuta, Shauna, nós. JJ tropeçou nas palavras ao telefone. Sua mãe está te deixando louco? Jack chutou. É, você ouviu que a escola a demitiu? JJ perguntou. Não, eles não ouviram, Jack exclamou. Sim, e aquele cara Brian também, JJ acrescentou. Uau, Jack respondeu. Por quê? Ela disse por que foi demitida? Não, quer dizer, eu perguntei. Mas... Ela só disse que não quer falar sobre isso, JJ explicou. Jack reconheceu o padrão. Jaqueline costumava dizer o mesmo sempre que se encontrava em apuros. Ela simplesmente se recusaria a discutir o assunto, repetindo a declaração até que o assunto fosse abandonado. E sobre Shauna, você sabe que o bebê vai chegar em alguns meses, JJ continuou. Tudo bem, eu falo com ela, Jack suspirou. Eles se encontraram no Jade Gardens. Jack não conseguiu evitar um sorriso triste. Claramente, Jaqueline pensou que era um passeio romântico. Ela tinha exagerado na maquiagem, espremido sua figura envelhecida em um vestido com um decote profundo. Um ano antes, Jack teria ficado emocionado ao vê-la vestida daquele jeito. Ele teria esperado ansiosamente por intimidade mais tarde. Hoje, o traje parecia desolado, inapropriado para uma mulher mais velha que não estava envelhecendo graciosamente. Bem, você não está linda, ele comentou agradavelmente enquanto se sentava em frente a ela. Obrigado. E isso é um terno novo? Jaqueline perguntou. Sim, eu usei o errado outro dia e quase causei um escândalo, Jack riu. Percebi que eu tinha me tornado bastante previsível, então doei todos os meus ternos velhos para Godville e comprei novos. Bem, você não tem sorte, Jaqueline retrucou com uma pitada de amargura. Sim, de fato, Jack concordou alegremente. A garçonete se aproximou, ansiosa para anotar o pedido. Sabe, Jaqueline, estou completamente ciente do seu pedido habitual. Você recebe a mesma coisa toda vez, Jack observou, mas aposto $1000 que você não conseguiria adivinhar o que eu quero. Jaqueline ponderou por um momento, tentando se lembrar de sua escolha típica. Você está pronto para pedir? A garçonete interrompeu. Ela vai querer rolinhos primavera e carne de porco agridoce, certo? Jack previu. Correto, Jaqueline confirmou. Quanto a mim, vou querer um chá gelado doce e o frango com de pão com arroz frito, Jack finalizou o pedido. Então, como você está? Jaqueline perguntou.
As coisas estão bem, Jack respondeu. O trabalho está indo bem, consegui um pequeno apartamento de solteiro, acabei de mencionar meus novos ternos. Eles aumentaram de preço desde a nossa última compra e Honda acabou de anunciar que está grávida, então preciso encontrar uma substituta temporária. E você? A garçonete colocou seu chá gelado doce na mesa e Jack assentiu apreciativamente. Ele ouviu Jaqueline reclamar sobre perder o emprego e os desafios de viver com JJ e sua esposa. Shauna não parecia gostar muito dela. Deidre ainda estava chateada com ela, mas pelo menos Penélope e Percy estavam sendo gentis com ela. Mas nenhum deles disse que tinha espaço, concluiu ela tristemente. Então arrume seu próprio lugar, você é um adulto, Jack disse enquanto a garçonete trazia a comida deles. Com o quê? Minha boa aparência, Jaqueline retrucou. Acabei de dizer que perdi meu emprego. Bem, se você não pode confiar na sua boa aparência, então tente sua personalidade charmosa, Jack sugeriu. Foda-se, Jack, Jaqueline rosnou. Apenas coma, Jack disse. Toda vez que recebo isso, parece mais quente do que a última vez que pedi. Enquanto Jack pedia uma tigela de sorvete de chocolate para ela e uma tigela de sorvete napolitano para ele, Jaqueline trouxe à tona a ideia de reconciliação. Não apenas não, mas absolutamente não. Ele sorriu mesmo quando ela se inclinou para a frente, revelando seus seios caídos. Mas por que não? Ela quase gritou. Então posso esperar você dizer da próxima vez que nos afastamos. E não é sobre mim, é sobre você. Você só precisa de um pouco de excitação, isso não significa nada, é só intimidade. Isso nos tornará mais fortes como um casal? Jack perguntou, colocando um pouco de sorvete na boca. Jaqueline considerou seriamente jogar seu sorvete nele e em seu novo terno chique. A garçonete retornou e colocou a conta na mesa com força. Jack olhou rapidamente e colocou seu cartão de crédito na pequena bandeja. A mulher antipática saiu correndo. Pode ser hormonal, Jaqueline sugeriu. Quer dizer, conforme estou envelhecendo, meus ciclos menstruais estão se tornando menos regulares. E em vez de consultar o Dr. Peluri sobre isso, você escolhe ficar com outro homem, Jack observou, assinando a conta e adicionando uma gorjeta fixa de 15%. Mas ele era tão solidário, diferente de você, sempre tão preocupado e Brian, Jaqueline reclamou. Eu estava constantemente ocupada com todas as tarefas que você considerava urgentes, Jack respondeu, levantando-se do assento. Eu estava sempre muito ocupada levando nossa filha para todo lugar. Ele balançou a cabeça tristemente. Sabe o que eu não ouvi? Eu ouvi todas essas desculpas, é minha culpa, são os hormônios, Brian, ouça você, Jack disse. Mas nenhuma vez eu ouvi Jaqueline se desculpar. Nenhuma vez ouvi Jaqueline assumir a responsabilidade. Mas sinto muito, Jaqueline interrompeu rapidamente. JJ e Shauna precisam daquele quarto para o bebê, Jack declarou. Então você precisa encontrar um apartamentozinho legal ou algo assim. E o Street Elizabeth Cortose oferece um programa para ajudar você a encontrar emprego. Aproveite. Jaqueline cortou outra conexão em seu passado. Ao retornar ao modesto bangalô onde JJ e Shauna residiam, ela liberou sua raiva em Shauna, lançando insultos racistas contra a garota. Obrigada por nada, pai, JJ murmurou amargamente ao telefone. Não, eu falei com sua mãe e expliquei que vocês precisavam daquele quarto para o bebê, Jack rebateu. O que quer que ela tenha feito ou dito depois disso, é problema dela. Jack causou um rebuliço na Street Elizabeth Public Utilities quando apareceu no escritório na sexta-feira. Em vez de seu terno marrom habitual, ele estava vestido com calças caqui e uma camisa de botão. No entanto, o verdadeiro choque veio na quarta-feira seguinte, às 5:10, quando Jack saiu de seu escritório vestindo jeans azul justo, uma camisa pullover azul bebê e mocassins com seu terno casualmente pendurado sobre o ombro. Uma leve onda sísmica de surpresa se espalhou pelo prédio e você está saindo 30 minutos mais cedo, Honda comentou. Vai Jack, gritou Garret, um dos caras da T. No Tommy's, Jack pediu um boy de ostras fritas e uma cola.
Assim que terminou de comer, ele admitiu que seu favorito ainda era o presunto e queijo quentes com molho de azeitona. Bem, você nunca sabe até tentar, ele comentou em voz alta. Michelle o esperava ansiosamente, cumprimentando-o com um largo sorriso. Essa roupa parece muito mais confortável do que aquele velho terno espalhafatoso, ela elogiou, passando a mão pelo braço dele. Ei, Bubbles, você também está ótima, ele sorriu. Ela riu alegremente do apelido. Sentindo-se muito mais à vontade, ele aproveitou muito a aula. Tudo bem, voltando para as crianças, Michelle anunciou enquanto Kizzy elogiava a todos pela ótima aula. Tenho certeza de que Beori está com fome agora. Beori? Ah, certo. O pequeno, Jack lembrou. Como estão as crianças? Meari está começando a questionar por que não podemos viver com o papai quase o tempo todo. Mandy está começando a ecoá-la, e Beori está contente contanto que tem uma fralda seca e um peito para mamar, Michelle confessou. Ela sorriu para ele quando ele imediatamente olhou para seu amplo peito. Vejo você na próxima quarta-feira, Bubbles, Jack sorriu. Vou inventar um apelido para você, Michelle avisou. Sim, claro, mal posso esperar, Jack respondeu. Depois foi a vez de Percy ligar para Jack, reclamando da mãe. Pai, por favor. Faça alguma coisa. Percy choramingou. Ela está aqui há 2 dias e Addison já está prestes a perder a cabeça. Ou eu. Eu deveria ser o mediador? Jack brincou. Foi exatamente disso que Jacqueline o acusou quando ele ligou para ela para pedir que ela deixasse o apartamento apertado de Percy. Minha casa custa apenas $425 por mês. Você não pode dizer que não pode pagar isso, hein? Argumentou Jack. Perdi meu emprego, Jack. É meio difícil alugar um lugar quando você está quebrado, Jacqueline gritou. Jacqueline, lembre-se de que vendemos a casa, Jack a lembrou. Cada um de nós recebeu um cheque de $42.000. O que aconteceu com todo aquele dinheiro? Ela não respondeu, apenas implorou para que ele reconsiderasse a reconciliação. Lembra do que você me disse quando perguntei se você queria ir para Catskills? Jack perguntou, em nossas últimas férias? Você disse, ei, por que não vamos para Catskills? Nós amamos lá da última vez que fomos, lembra? Não, você sabe que eu não, ela retrucou, mas tenho certeza que você sim. Você disse, por que se incomodar? Bem, Jacqueline, por que se incomodar? Reconciliação? Por que se incomodar? Jack observou. Penélope deixou claro para sua mãe que, apesar de seu amor por ela, simplesmente não havia espaço para ela em seu apartamento. Além disso, mãe, você não gosta de cachorros, e Sansão e Dalila chegaram primeiro, Penélope apontou enquanto seus 2 wolfons irlandeses choramingavam e imploravam por sua atenção. Ei, Jack, para onde você está indo? Gil perguntou enquanto ele casualmente passava pela mesa dela segurando seu terno. O que foi? Ele riu. Eu não interrogo você toda vez que você sai. Verdade, mas eu não uso esse sorriso toda vez, ela sorriu de volta. Jack sabia que se ele contasse tudo para Gil até amanhã de manhã, todo o Street Elizabeth's Public Utilities Office estaria agitado. Todos sabiam sobre seu divórcio de Jacqueline e as razões por trás disso. As mulheres estavam se aproximando dele, falando mal de Jacqueline e assegurando que nem todas as mulheres eram como ela. Enquanto isso, os homens estavam oferecendo apoio silencioso ou o evitando completamente. Ok, Gil, mas isso fica entre nós, Jack cedeu. Você sabe que eu não vou derramar, Gil garantiu, a excitação brilhando em seus olhos. Bem, toda quarta-feira, depois do divórcio, você sabe, com apenas metade de tudo, de que outra forma eu deveria sobreviver. Jack explicou. Eu entendo, aquela mulher, Gil assentiu com simpatia. De qualquer forma, tenho ganhado um dinheiro extra posando como modelo masculino para as aulas de arte da ULD às quartas-feiras, Jack confessou em um sussurro. Você está brincando, Gil exclamou, arregalando os olhos em descrença. Sim, Universidade da Louisiana em Degard, Jack esclareceu. Eles têm essas sessões de arte em que me pagam 100 pratas para me despir e ficar ali parada. Quer dizer, a primeira vez foi mortificante.
Uma garota brincou que estava ficando sem tinta vermelha tentando capturar meu rubor, mas ei, depois disso? Jack mal conseguiu chegar ao carro antes de cair na gargalhada. Quando ele entrou no Kisses, sua risada ainda ecoando, Michelle agarrou sua mão. Tudo bem, Jack Hammer, desembucha. O que te fez rir tanto? Ela exigiu, sua mão delicadamente cobrindo sua boca enquanto ambos riam. Corando, ele contou a anedota que compartilhou com a fofoqueira do escritório. As risadas se misturaram enquanto Kizzy chamava a atenção da turma. Então, Jack Hammer, você está pronto? Michelle provocou. Sim, é assim que todas as mulheres me chamam, ele respondeu, provocando um rubor imediato em Michelle. Eu não quis dizer isso, ela protestou, brincando e dando um tapa no braço dele. Qual é o problema? Kizzy sorriu. Ela me bateu, Jack fingiu reclamar. Você deveria ter ouvido o que ele disse, Michelle rebateu. Eu vou inventar outro apelido, ela prometeu enquanto dançavam. Claro, Bubbles, Jack sorriu, girando-a. É isso, Kizzy encorajou. Outros casais se juntaram, torcendo por eles e Jack e Michelle sorriram. Você quer? Jack gaguejou quando Kizzy encerrou a aula. O sorriso de Michelle não aliviou seus nervos, mas ele seguiu em frente. Ei, você gostaria de ir tomar um café ou algo assim? Ele perguntou. Não posso, respondeu Michelle. Lembre-se. Estou amamentando. Ah, certo, esqueci completamente disso, reconheceu Jack. Mas que tal tomar um milkshake grande no Clarks? Michelle sugeriu, sorrindo enquanto pegava a mão dele. Sim, isso parece ótimo, Jack concordou, sorrindo apesar do constrangimento. Vamos pegar seu carro, Michelle sugeriu. No entanto, ao ver que Jack dirigia um carro inteligente, ela o empurrou em direção à minivan dela. Não vou entrar em uma dessas, ela declarou. É como tentar encaixar uma bola de basquete em uma bola de golfe. Ah, vamos lá, eles são maiores do que parecem, Jack argumentou, mas obedeceu e entrou na minivan dela. Ela rapidamente mandou uma mensagem para os pais para avisá-los que ela estava parando no Clarks. Sim, é um encontro, ela respondeu quando sua mãe perguntou. Antes mesmo que pudessem fazer o curto trajeto da escola de dança de Kizzy até o drive-in de Clark, o telefone de Michelle vibrou com mensagens 8 vezes. Devo atender, Droyce? Jack perguntou. De jeito nenhum, provavelmente é minha família tentando me deixar louca, ela comentou depois de olhar para o telefone. Michelle optou por um grande chocolate malte, enquanto Jack escolheu um cone de baunilha com molho de chocolate. Então, Jack Rabbit, o que te fez se interessar em dançar? Michelle perguntou, observando o olhar de Jack seguindo a garçonete bonitinha enquanto ela patinava para longe, suas nádegas acentuadas pelo short vermelho familiar. Jack Rabbit, hein? Jack sorriu. É assim que minhas amigas me chamam? Esqueça, Michelle riu enquanto seu telefone tocava novamente. E pare de olhar para todas essas garotas de shorts, ela insistiu. Eu estava apenas imaginando quão bem você ficaria neles, Jack deixou escapar antes que seu cérebro pudesse intervir. Antes que ela pudesse responder, um carro de polícia parou no espaço ao lado deles. Sério? Michelle exclamou quando seu irmão mais velho saiu do carro. Tem algum problema com seu telefone? O policial Richard Voisin perguntou à irmã. Não, estou ignorando isso assim como estou ignorando você, ela retrucou. Claro, Richard sorriu. Oi, eu sou o Jack começou. Jonathan Archibald Ebert, Richard interrompeu. Verifique as etiquetas do seu carro. Sério? Michelle protestou. Não consegue nem aproveitar um malte em paz? Richard beliscou o nariz dela de brincadeira. Não depois do que Brian fez com você, ele disse. Precisamos ter certeza de que esse cara está bem. Ele acenou para Jack. Não se preocupe em atender o telefone, ele disse enquanto se preparava para andar em volta do carro. Já informei a todos que Jack está bem. Eu te odeio, ela gritou para ele. Te amo também, Richard disse, abrindo a porta. Você deveria trazê-la no domingo.
Jack riu e um momento depois Michelle também riu. Sinto muito por isso, ela disse. Deus, que primeiro encontro estranho, hein? Na verdade, acho que esse é um ótimo primeiro encontro, Jack disse. E é assim que eu vou te chamar, ela exclamou. Depois de tomar um grande gole de seu malte. Archibald, hein? Auchi. Oh, Deus, por favor, não, ele protestou. Ah, mas Auchi, ela provocou. Seu telefone vibrou mais algumas vezes, mas ela o ignorou enquanto eles aproveitavam seus sorvetes. Quando ela parou ao lado do carro dele, o único no estacionamento da escola de dança de Kizzy, eles continuaram a conversar baixinho. Michelle podia ver que Jack estava ficando cada vez mais nervoso. Auchi, você está tentando me beijar? Ela finalmente perguntou. Eu sou. Sim, ele admitiu. E ela o puxou pela frente da camisa e o beijou. Me dê seu número de telefone. Você vai vir para o jantar de domingo, queira ou não, ela disse, depois que eles se separaram. 31 mensagens, ela perguntou, olhando para o visor do celular novamente. Sério? Com outro beijo longo, Jack saiu do carro dela, abriu a porta do carro dele, sorriu, acenou e então foi embora, deixando-a para responder 31 mensagens de texto. Jack entrou no prédio e Whitney, a recepcionista simpática, mas um tanto desmiolada, na recepção, corou ao cumprimentá-lo. No terceiro andar, algumas mulheres coraram enquanto outras evitaram fazer contato visual. Alguns dos homens riram e Garret fez um sinal de positivo com o polegar. De repente, Jack se lembrou da conversa com Jill na noite anterior e não conseguiu evitar uma gargalhada. Você disse que não contaria a ninguém, certo? Ele brincou quando viu Jill na sala de descanso. Ah, mas eu não fiz isso, ela protestou, seu rosto revelando culpa. No domingo seguinte, ele parecia apresentável, especialmente ostentando seu suéter de santo e calças caqui. Olha só, o homem sabe se vestir, o pai de Michelle, Belry Voisin, comentou com seu irmão mais velho. Senhor Auchi, podemos ir nadar na sua casa de novo? Amélia, também conhecida como Millie Melanson, perguntou. Infelizmente, querida, eu não moro mais lá, Jack respondeu. Então ele percebeu. O complexo de apartamentos dele tinha uma piscina. Muitas vezes, ele chegava do trabalho e via várias figuras, bonitas e nem tanto, relaxando na piscina. Mas meu apartamento tem uma piscina, ele mencionou. Podemos nadar na sua casa então? Mandy perguntou ansiosamente. Claro, Jack concordou. Você realmente quer me ver de maiô? Michelle sussurrou. Absolutamente, Jack exclamou sem hesitação. Você é incorrigível, Auchi, ela riu. Ele parecia bem, especialmente quando mencionou a Belry e Richard que ele geralmente frequentava o bar esportivo Reds para assistir aos jogos dos Saints. Cara, eles costumavam servir as asas mais apimentadas, sim. Juro que você perderia a sensibilidade na língua depois. Eles ainda têm essas asas? Belry perguntou. Sim, tanto Jack quanto Richard confirmaram. Se alguém achou um pouco peculiar que o parceiro de Michelle fosse 20 anos mais velho, ninguém comentou. Jack e Belry pegaram o último biscoito para absorver o restante do arroz, molho e bife sufocado. Marie Voisin deu uma batidinha nos nós dos dedos de Belry com sua colher. Ele é nosso convidado, sim. Dê a ele aquele biscoito, ela instruiu o marido. Mas eu realmente quero esse biscoito, Belry reclamou, dando tapinhas na barriga. Olha, estou praticamente definhando, sim. Bem, eu não gostaria que isso acontecesse, não, Jack respondeu. Vá em frente, pegue o último. Não, você parece mais faminto do que eu, Belry sorriu largamente. Tudo bem então, vejo você na quarta-feira, Jack disse, despedindo-se dos 6 irmãos de Michelle, Millie, Mandy, seus pais e seus irmãos. Tenho que esperar tanto tempo? Michelle perguntou. Bem, não, podemos ir para lado a lado e depois para Foxtrots. Já praticamos o suficiente, certo? Jack sugeriu. Oh, lado a lado, Marie exclamou. Belry,
Por que você não me leva para o lado a lado, hein? Porque eu sou frugal, sim, Belry respondeu. Vamos levar minha van. Sim, eu não vou entrar nessa coisinha que você chama de carro, Michelle declarou, franzindo o nariz para o carro inteligente dele. Ah, do que você está falando? Disso? Isso é um Mercedes-Benz, sim, Jack afirmou. Isso não é um Mercedes-Benz, Michelle riu. Sim, é, feito pela Mercedes-Benz, Jack insistiu. Eles se abraçaram e se beijaram enquanto toda a família dela observava, demorando-se até se sentirem confortáveis. Então Jack garantiu que chegaria às 6h30 da noite seguinte. Jack se maravilhou com a facilidade com que ele havia revertido para o dialeto de sua criação. Seus avós maternos falavam principalmente francês cajun com apenas um pouco de inglês. Seus avós paternos tinham um forte sotaque em seu inglês e frequentemente recaíam no francês cajun quando agitados ou animados. Muitas conversas à mesa de jantar eram uma mistura de inglês e francês cajun. Quando Henry Jonathan Eber e Elise Cynthia Arnaud Eber queriam manter algo privado de seus filhos, eles conversavam em francês cajun. Mal sabiam eles que todos os 3 meninos entendiam a língua. Durante o ensino médio e a faculdade, Jack gradualmente perdeu seu sotaque. Como administrador da Street Elizabeth's Public Utilities, ele fez um esforço consciente para falar claramente, sem nenhuma inflexão cajun. Depois de passar uma tarde na mesa da família Voisin, ele se sentiu reconectado às suas raízes. Ele entrou na internet, encontrou o número de telefone do Side by Side Shows e deixou uma mensagem pedindo uma mesa para 2 no 645 na noite seguinte. Nem mesmo uma ligação da ex-esposa conseguiu abalar seu ânimo. Oi Jack, sou eu, ela arrulhou. Note isso, ele respondeu, resistindo à vontade de falar com sotaque cajun. Jaqueline zombava do sotaque dele quando não estava perto dos pais dele. Ela também criticava a comida deles, chamando-a de pouco saudável. Ela zombaria, ao contrário da crença popular, gordura não é comida de verdade. Então Jack teve o cuidado de não dar a Jaqueline nenhuma razão para criticá-lo. Como você está? Ela perguntou. Sabe de uma coisa? Eu tenho estado bem, Jack respondeu, embora tenha estremecido. Adivinha? Eu finalmente me arrisquei e consegui um lugar pequeno, Jaqueline anunciou. É bom ouvir isso, Jack assentiu. Ei, eu estava pensando, talvez você queira vir aqui. Jaqueline tentou encantá-lo. Por quê? Jack questionou. Só para dar uma olhada no lugar e eu vou fazer aqueles pimentões recheados que você amava, Jaqueline o lembrou. Jaqueline, eu não acho que seja uma boa ideia, Jack recusou. Com isso, a fachada de Jaqueline desmoronou. Ela se voltou para o choro e a autopiedade, lamentando que seus filhos não falariam mais com ela. Não acredito que Deidre desligou na minha cara, meu próprio bebê, ela chorou. Bem, eu tenho planos para amanhã, Jack admitiu. Que tal quarta-feira? Jaqueline propôs ansiosamente, suas lágrimas secando tão rápido quanto vieram. Desculpe, quarta-feira também está reservada, Jack respondeu. O que você está fazendo? Jaqueline pressionou. Jack brevemente considerou contar a ela a mesma coisa que disse a Jill. Tenho uma aula na escola, atualizando algumas coisas, ele disse. Não era totalmente mentira, ele tinha feito cursos na Universidade de Louisiana em Digard ao longo dos anos, e ele estava de fato atualizando habilidades. Ele só não queria admitir que estava aprimorando sua dança. Que tal terça-feira então? Ela sugeriu. Claro, terça-feira funciona, ele concordou. Às 10h30 da manhã de segunda-feira, uma jovem chamada Lacey ligou para o celular dele e confirmou sua reserva para 2 no Side by Side Restaurant para as 6h45 daquela noite. Estamos animados em tê-lo conosco, Sr. Ebert, disse a jovem com um tom agradável. Não tão animado quanto eu, Jack brincou, e Lacey riu. Michelle também riu quando Jack ligou para lembrá-la dos planos para a noite. Como se eu estivesse pensando em outra coisa, ela brincou. Com um te amo, Auchi, Michelle encerrou a ligação. Jaqueline não havia dito te amo até quase um ano de relacionamento, e mesmo assim foi em resposta à sua própria declaração de amor. Além disso, Jaqueline não havia usado nenhum termo carinhoso.
As únicas vezes em que ela o chamou de querido ou bebê foram quando ela precisava de alguma coisa. Mais uma vez, às 6h30, Jack se viu dando boas-vindas à extensa família de Michelle. Seus pais, irmãos, sobrinhas e sobrinho. Ela só tinha um sobrinho chamado Rishi, junto com Miley, mãe de Belry, cujo sorriso desdentado o saudou. Michelle usava um vestido um pouco apertado demais, obviamente o melhor dela, mas claramente comprado há muito tempo, provavelmente antes de sua gravidez com Amélia, Jack especulou. Droga, Bubbles, eu deveria ter me vestido mais elegante, Jack comentou, embora ele ostentasse um elegante terno preto risca de giz, camisa branca impecável e gravata vermelho sangue. O quê? Você está elegante, ela rebateu. Sim, mas não tão deslumbrante quanto você, ele admitiu, fazendo-a corar de orgulho. Por que você não diz coisas assim? Marie perguntou a Belry. Por que então eu nunca pararia? Belry brincou, plantando um beijo em sua esposa. Você está mentindo, ela provocou, retribuindo o beijo. Vou providenciar uma escolta policial para vocês, Richard brincou. Faça isso e eu mato vocês, Michelle ameaçou. Ah, o Sr. Eber, o recepcionista do restaurante, os cumprimentou. Por aqui. Michelle olhou ao redor do elegante restaurante com espanto. Era o melhor lugar que Brian já tinha levado, o restaurante mexicano Casa Olé. Quando ela percebeu que o menu não tinha preços, ela perguntou sobre isso. Querida, é para você não se preocupar com o que está pedindo, Jack disse suavemente, apertando a mãozinha dela na dele. Consiga o que quiser, ele a tranquilizou. Sempre que estivermos juntos, você pode ter tudo o que desejar. Entendeu? Olhando em seus olhos castanhos e calorosos, Michelle sentiu seu coração palpitar. Eu te amo, ela deixou escapar de repente, seus olhos se arregalando de surpresa quando ela percebeu o que tinha dito. Oh, ouvir isso me deixa tão feliz porque eu também estou apaixonada por você, Jack sorriu. Você está? Michelle arfou. O filé estava perfeitamente cozido, com um exterior selado prendendo os sucos do corte grosso de carne, enquanto o interior ostentava um tom rosa suave. Michelle tentou terminá-lo, mas só conseguiu comer metade. Jack acabou com seu T-bom, mas ambos concordaram em adiar a sobremesa. No foxtrote, Michelle se recostou nele contentemente enquanto a orquestra tocava uma valsa. Jack não conseguiu evitar passar a mão pelas costas dela, avaliando suas curvas. Ela riu como se tivesse lido sua mente. E tudo que estou usando são meias calças, ela sussurrou para ele. O instrumento de Jack, que estava ameaçando aumentar de tamanho desde que ele a pegou naquela noite, atingiu seu máximo. Oh, Jack, ela exclamou com uma risada quando sentiu isso. Você está diferente hoje, não está? Gil comentou quando Jack saiu do escritório, vestido com seu traje típico de quarta-feira, jeans e uma camisa pullover. Diferente? Jack perguntou. Ontem você parecia bem desanimado quando saiu, Gil observou. Mas hoje à noite? Você tem aquele sorriso de quarta-feira à noite estampado no rosto. O sorriso de Jack se alargou enquanto ele se dirigia para o elevador. Na noite anterior, ele havia visitado o novo apartamento de sua ex-esposa. Jaqueline agora alugava uma unidade de um quarto ostentando cerca de 200 pés quadrados a mais de espaço do que o de Jack. O complexo era de luxo, o estacionamento estava livre de carros abandonados e o terreno era bem cuidado. Por dentro, o apartamento era limpo, mas simples, com paredes brancas e carpete bege. Os pimentões recheados eram deliciosos, e Jaqueline tinha preparado uma caçarola de brócolis para acompanhá-los no fogão. Na casa dos Voisin, eles abaixaram suas cabeças em oração antes de mergulhar na refeição. Desde o almoço de domingo, Jack tinha começado a abençoar sua comida com uma oração. Não estou tentando te envenenar. Não há necessidade de rezar, Jaqueline exclamou enquanto Jack abaixava a cabeça. Durante o jantar, Jaqueline resmungou sobre o aluguel alto, móveis caros, seu trabalho tedioso no tribunal e vizinhos barulhentos. Mais uma vez, Jaqueline abordou o tópico da reconciliação. Você me ouviu? Perguntou Jaqueline, tentando suprimir sua irritação. Jack terminou de mastigar, tomou um gole de seu chá gelado e se virou para ela.
Por que você me traiu? Ele perguntou sem rodeios. O quê? O que isso tem a ver com? Jaqueline balbuciou. Tem tudo a ver com isso, Jack respondeu. Ele colocou o guardanapo na mesa. Jaqueline, por algum motivo você decidiu dormir com Brian Melancon. Eu a avisei contra isso, expressei meu desconforto e disse que isso poderia prejudicar nosso casamento. Mas você foi em frente de qualquer maneira. A única razão pela qual não foi? Acho que estraguei tudo, hein? Eu realmente não pensei, Jaqueline admitiu fracamente. Eu sei. Você não achou que eu lutaria tanto, não achou que eu iria embora ou pediria o divórcio, não achou que você não conseguiria o que queria como sempre fez. Jack suspirou. Viu? Jaqueline protestou. Você é tão culpada quanto eu. Você sempre, Jaqueline. Ainda não ouvi você se desculpar, ele disse, levantando-se. Você ainda não terminou. Você ainda tem, Jaqueline protestou. Terminei com você, Jack disse, caminhando em direção à porta. Não me ligue mais, nós não temos nada a dizer um ao outro. Ele parou no Clark's e pediu um cheeseburger com chili e um vanilla malte. Eu teria medo de dirigir essa coisa, admitiu sua garçonete, olhando para seu pequeno carro. Sim, mas eu faço 42 milhas por galão, Jack concordou agradavelmente. Ao chegar em seu apartamento, ele e Michelle trocaram mensagens de texto incessantemente até que chegou às 10 horas. Boa noite, Auchi, ela mandou uma mensagem, acrescentando um rosto de beijo. Te amo, boa noite, ele respondeu. Te amo mais, veio a resposta dela. Eu sei, ele retrucou. Ele riu quando ela respondeu com uma carinha sorridente de língua de fora. Avançando para a tarde de quarta-feira, Jack ansiosamente antecipou a dança com suas bubres. Whitney lhe desejou uma boa noite, seu rosto simples corando. Um boy de presunto e queijo, temperado com azeitonas e uma pitada de molho picante, abasteceu Jack. Auchi, Michelle exclamou, correndo para cumprimentá-lo. Ei, Bubbles, ele sorriu, admirando a roupa dela. Você está ótima. Eles dançaram, com Kizzy guiando os movimentos, oferecendo correções quando necessário e elogiando aqueles que não o fizeram. Quando a aula chegou ao fim, Jack se inclinou e beijou gentilmente os lábios de Michelle. Este é o fim de semana do Brian com as crianças, Michelle mencionou timidamente. O que você está pensando? Estou pensando que quero fazer amor com você, Jack deixou escapar. Ela ficou na ponta dos pés e o beijou. Tudo bem, isso parece bom, ela concordou. Na quinta-feira, Jack teve uma conversa franca com Belry, o pai de Michelle. Durante a conversa, Jack descobriu que o casamento de Michelle tinha sido apressado e não havia lua de mel. Como resultado, Jack decidiu planejar uma escapada romântica de fim de semana. Então, na sexta-feira, ele saiu do trabalho ao meio-dia. Jack riu quando viu o Mercedes-Benz de Jaqueline estacionado no Superior Used Car Lot. Eles os chamavam de usados, mas até o vendedor teve que admitir que eram carros usados. Quer saber? Eu fico com esse, Jack concordou e comprou o carro de Jaqueline. Depois, ele voltou para seu pequeno apartamento e fez as malas. Seu bom humor azedou um pouco quando ele chegou na casa dos Voisin e viu Brian Melancon lutando com as cadeirinhas de Belry e Mandy. Millie já estava sentada na frente. Então um pensamento ocorreu a Jack. Deixe-me cuidar disso, ele disse, pegando Belry de Brian. Você vai buscar Mandy. Olá, Sr. Auchi, Millie o cumprimentou. Você não vai me bater, vai? Brian perguntou, parecendo apreensivo. Hein? Não, vá em frente, pegue ela, Jack respondeu enquanto rapidamente prendia o clipe da cadeirinha de Belry na barra do assento. Ele então se moveu e deu um beijo na testa de Millie e fez o mesmo com Mandy. Posso ter um momento? Preciso falar com você, Jack disse a Brian. Você está livre na segunda noite? Segunda? Sim. Não estou ocupado, Brian confirmou. Depois disso, Jack ajudou Michelle com sua mala. A viagem de ida levou 2 horas, durante as quais eles conversaram, se conhecendo melhor.
Michelle mencionou que Brian tinha sido amigo de Richard e sempre foi gentil com ela. Quer dizer, sim, eu sei que estou acima do peso, mas ele sempre diz oi e me diz que sou bonita, Michelle comentou. Oi, você é bonita, Jack repetiu. E porque sou alérgica a látex, Michelle acrescentou. Acho que sei o que você está prestes a dizer, Jack interrompeu. Ele franziu levemente os lábios, ele tinha comprado um pacote com 12 preservativos. No entanto, se Michelle West for alérgica a látex, eles terão que se abster de intimidade ou correr alguns riscos. Jack esperava que eles arriscassem, vendo-a em sua blusa rosa justa e shorts caqui. Michelle, pelo jeito que ela continuava apertando sua mão, parecia compartilhar essa esperança. O trânsito de Baton Rouge era seu pesadelo de sempre, então Jack se sentiu aliviado quando eles finalmente chegaram a Gonzales. Para Michelle, que nunca havia deixado um guarda, a Louisiana Bourbon Street foi uma experiência reveladora. Ela gostou especialmente do café do Monde, e Jack concordou que eles deveriam comer lá todos os dias. Mas quando a noite caiu sobre a cidade, Michelle pegou a mão de Jack, com seus grandes olhos castanhos, sugeriu que eles voltassem para o quarto. Enquanto caminhavam para o hotel, ela conversava sem parar, mesmo no velho elevador que rangia, e enquanto ele brincava com o cartão-chave. Ele a puxou para si, abraçou-a com força e beijou-a. Você está nervosa, Bubbles? Jack perguntou baixinho. Não, Michelle negou a princípio, mas depois assentiu, escondendo o rosto no peito dele. Vou me sentir tão gorda agora, ela admitiu. Mas você também é tão linda, Jack a assegurou. Ele não negou o peso dela. Ela estava significativamente acima do peso, e ambos admitiram isso. Jack decidiu ser honesto, dizendo a Michelle que ela era linda não importa o que acontecesse. Levando-a até a cama, ele gentilmente a empurrou para sentar na beirada, e apagou a luz do quarto e se certificou de que as cortinas estavam bem fechadas. É isso, ele sussurrou, encontrando-a no escuro. Não consigo te ver agora, ele a beijou com força. Eu posso sentir você, ele murmurou, acariciando sua mão gordinha. Eu posso sentir você também, ela sussurrou de volta. Eu te amo, baby. Os beijos deles eram gentis. Ao ouvir sua declaração de amor, Michelle o beijou apaixonadamente de volta, agarrando-se a ele. Então ela o empurrou para a cama e eles tiveram uma noite inesquecível. Deveríamos nos virar, ele perguntou, e corando intensamente, ela obedeceu. Eu adoro esse seu lindo traseiro, sabia, ele anunciou, suas mãos acariciando as curvas. É grande e rechonchudo, ela resmungou. É lindo, assim como você, ele assegurou. Ela então olhou para ele, aprovando seu físico. Podemos apagar essa luz agora, ok, ela ordenou. Claro, Jack concordou. Ele apagou a luz. Um momento depois, a outra lâmpada de cabeceira acendeu. Ei, Michelle protestou. O quê? Jack sorriu, puxando o edredom. Eu apaguei aquela luz. Você não mencionou nada sobre isso. Ah, vamos lá, você está me provocando, ela riu, jogando um travesseiro nele. A risada aliviou seu desconforto sobre seu corpo. Mas era hora de dormir. Ele apagou a luz. Eles se aconchegaram, prontos para cair no sono. Ah, ela exclamou de repente, quase esqueci de fazer minhas orações antes de dormir. Ela saiu da cama, ainda nua, exceto pelas meias, e se ajoelhou ao lado da cama. Um momento depois, Jack se juntou a ela, ajoelhando-se e curvando a cabeça em oração. Brian parecia nervoso, inquieto. Jack pediu um café, instruindo a moça do balcão a adicionar leite evaporado, então procedeu a se aproximar da mesa. Oi, Brian, como vai? Jack cumprimentou, acomodando-se no banco oposto a Brian. Bom, estou bem, e você? Brian respondeu nervosamente. Estou bem, sim. Tenho uma panela elétrica de sopa de feijão preto fervendo para mim em casa, Jack respondeu, soprando seu café. Então, sobre o que você queria falar comigo? Brian abordou o assunto cautelosamente. Por que minha esposa queria me trair? Jack deixou escapar, indo direto ao ponto.
Hein? Brian perguntou, pego de surpresa. Ele havia ensaiado vários cenários em sua mente, mas a pergunta direta de Jack não tinha sido um deles. Jack engoliu um gole escaldante de café e pousou sua xícara. Eu dei a ela tudo o que ela pediu, aquela mansão enorme. Eu detestava aquele lugar, mas Jacqueline insistia nele. O carro dela. Ela tinha um Lincoln perfeitamente bom, mas insistia em um Mercedes-Benz, Jack contou, olhando para Brian. Estou apenas tentando me entender, ele confessou. Eu dou a ela tudo o que ela quer, nunca a traio, não bato nela, não jogo. E então ela de repente diz que vai ter um caso, sim, e eu estou tentando descobrir o porquê. Ela está ficando mais velha, Brian observou. O quê? Eu também. Estamos todos ficando mais velhos, Jack balbuciou. Brian levantou a mão. Você disse que queria saber o porquê, mas não posso te dizer se você está muito ocupado falando, Brian disse. Eles se entreolharam por um momento. Finalmente, Jack assentiu em concordância. Ela está ficando um pouco mais velha, Brian continuou, e sua caçula já saiu de casa, Dale ou Debbie ou algo assim. Deirdre, Jack confirmou. E ela está se sentindo velha. Indesejável, Brian elaborou. Ele sorriu e deu de ombros. Bastou um uau, você não está bonita hoje, e você realmente tem uma filha velha o suficiente para estar na faculdade, e Jacqueline estava sorrindo, rindo, brilhante. Jamara confessou. Porra, eu sempre digo a ela que ela está bonita. Jack cuspiu com raiva. Sim, mas vindo de você, não tem o mesmo impacto, disse Brian. Você é o marido. Isso não significa que você pode escapar sem dizer isso a ela, mas simplesmente não tem o mesmo efeito. Brian terminou seu café e olhou para o balcão. Vá em frente, disse Jack. Pegue outro. Brian pegou e voltou. De qualquer forma, ela está me dando um sorriso, um pouco de flerte. É lisonjeiro que um homem muito mais jovem esteja dando atenção a ela. Brian continuou sua história. Ele soprou na xícara antes de recuar levemente quando seus lábios tocaram a caneca quente. Está quente, Jack concordou, tomando um gole de seu próprio café. Foi assim que me envolvi com Cindy, a secretária da escola, Stacy, a professora de química. E então teve Michelle, aquela com quem fui pego, confessou Brian. Os dois homens ficaram sentados em silêncio por um momento. Tudo o que é preciso é um pouco de atenção e então eles começam a confiar em você sobre o marido. Como ele os negligencia, nunca os tira, preferindo ficar deitado na frente da TV, Brian elaborou. Ele estremeceu enquanto tomava seu café. Sentindo o calor, lembra quando você comprou aquele carro inteligente? Brian lembrou. Tudo o que eu tinha que fazer era mencionar se você ainda estava de luto pela temporada perdida dos Saints. E ela derramou todas as suas falhas. Brian deu de ombros. Ah, ele tem um carro novo e não é prático. Que babaca egoísta, Brian comentou. Ah, ele não vai te levar para dançar? Ele prefere assistir futebol? Aposto que ele também não está te tratando bem na cama, hein? Não importa. Estou quebrando as costas por ela todos os dias da semana, Jack rosnou. A maioria dos maridos faz isso, Brian admitiu. Mas tudo o que tenho a fazer é sugerir que não é o suficiente. Jack esvaziou sua caneca de café, embora o café tivesse ficado amargo em seu estômago. E Michelle se apaixonou por você? Ele refletiu, mais para si mesmo do que para Brian. Ah, ela. Sempre a criança gordinha. Só tinha que dizer que ela era bonitinha, Brian zombou. Pior. Ele parou de repente, lembrando de ter visto Jack do lado de fora da casa de Michelle na sexta-feira anterior. Então, quando a serpente deixou o jardim do Éden, ela se tornou um professor de inglês, Jack pensou consigo mesmo enquanto se levantava. Ele não conseguiu evitar sorrir. No entanto, Brian Melanson era um falador suave, mas Michelle confidenciou a Jack que Brian Melanson não tinha habilidades para a cama. De acordo com Michelle, Brian nunca lhe deu prazer. Jack forçou um sorriso tenso, desejou boa noite a Brian, e saiu da cafeteria do Jeter.
De volta ao seu modesto apartamento, Jack fez sopa de feijão preto, adicionando mais molho picante. Ele e Michelle trocaram várias mensagens de texto. A manhã de terça-feira trouxe a Jack não apenas um sorriso no rosto, ele acordava com um sorriso há muito tempo, mas também alívio de se sentir um perdedor. Por algum tempo ele foi atormentado por perguntas. Por que Jaqueline queria mudar? Essa era sua primeira traição? Por que ele falhou como marido, como ganha-pão da família? Mas agora ele via tudo mais claramente. Ele não falhou. Ele pode ter se distraído por um momento, mas não foi culpa dele. Ele também percebeu que tinha crescido e saído do apartamento de solteiro que alugou. Esta noite marcava a 12ª aula deles. Jack os matriculou em outro conjunto de 12 aulas, pagando a conta para ele e Michelle, apesar de Belry, o pai de Michelle, se oferecer para contribuir. Por quê? Jack sorriu enquanto Melee segurava uma de suas mãos e Mandy a outra. Você não vai dançar com ela. Por quê, Sr. Aoshi? Melee explicou pacientemente mais uma vez enquanto andavam. Eles servem hambúrgueres, batatas fritas e maltes. E tem um escorregador para brincar. E eles dão um prêmio na caixa também. Mandy entrou na conversa. Enquanto Jack e Michelle rodopiavam na pista de dança, seus movimentos graciosos e sincronizados, Jack olhou para Michelle, seu rosto corado de alegria. Difícil acreditar que já faz 12 semanas que você não consegue mais distinguir a esquerda da direita, Kizzy comentou. A música começou a sumir e Jack girou Michelle para longe dele. Então, quando ela girou para trás, ele se ajoelhou, apresentando um deslumbrante anel de ouro amarelo com um diamante de 1 quilate e 4 diamantes menores. Michelle Voisin, eu te amo mais do que tudo, Jack declarou em voz alta. Você quer se casar comigo? Todos os olhos se voltaram para eles enquanto estavam no centro da sala, os outros casais parando a dança para testemunhar o momento. Michelle olhou com espanto para o anel antes de pular em Jack, puxando-o para o chão enquanto o abraçava com força, cobrindo-o de beijos frenéticos. Oh, Aoshi, ela exclamou, rindo. Os outros casais aplaudiram e riram enquanto Jack lutava para se levantar. Acho que é um sim, Kizzy brincou enquanto Michelle finalmente soltava Jack. E vocês estão todos convidados para o casamento, entenderam? Michelle declarou, admirando seu anel. Sério, pai? JJ provocou quando Jack compartilhou a notícia com ele. Então, minha madrasta é mais nova que eu? Deidre fingiu estar chateada por perder seu status de caçula da família, mas Millie garantiu a ela que ser uma irmã mais velha seria divertido. É incrível, Millie explicou. Eu até consigo ficar acordada 15 minutos a mais porque sou a irmã mais velha. Então isso significa que eu posso ficar acordado 15 minutos mais tarde do que você? Deidre perguntou, divertida. Sim, Millie confirmou. Pai, por que eles continuam chamando você de Sr. Aoshi? Percy perguntou enquanto eles visitavam a nova casa de Jack. JJ, Shauna segurando seu filho Trey, Percy com sua esposa grávida Disson, Penélope com sua parceira Alice e Deidre, todos se viraram para ouvir a resposta. Quando conheci Michelle, apelidei-a de Bubbles, Jack explicou. Bubbles? Alyssa questionou, seu rosto angelical se abrindo em um sorriso. Não sei. Ela só tinha essa energia borbulhante e ela escapou, Jack confessou. E então eu descubro que o nome do meio dele é Archibald, Michelle interrompeu, entrelaçando os dedos com os dele. E ele é um grande fã dos Saints, Penélope assentiu com conhecimento de causa. Archie Manning ainda é o maior quarterback que os Saints já tiveram. JJ, Percy e Penélope reiteraram o que eles cresceram ouvindo. Enquanto Millie e Mandy mostravam aos seus novos irmãos os limites da sua futura piscina, Deidre se inclinou para o pai. Desculpe, pai, eu acidentalmente mencionei à mãe que você e Michelle vão se casar no próximo sábado, Deidre confessou. Querida, não é grande coisa. Não vou esconder isso da sua mãe. Jack deu de ombros. Ele sorriu enquanto Millie segurava a Shauna que ela ensinaria Trey a nadar. Bem, a mãe ficou bem chateada, Deidre acrescentou. Esse é o problema dela, Jack observou. Ela é a culpada.